No final do século XIX, um novo isolador chega a uma remota ilha na Nova Inglaterra para ajudar o faroleiro local. Mas o isolamento causa tensão na convivência entre os dois homens. Entre tempestades e goles de querosene, o novato tenta desvendar os mistérios que existem nas histórias de pescador de seu chefe. Eu sou o Cabral Eu sou o Marcelo. e depois de muito tempo, até que é, né? Tipo, não são depois de muitos episódios, mas porque o último episódio do ano passado, do ano, foi sobre um filme, Foi. foi sobre Homem-Aranha. Mas aí, né, a gente já tá no quarto mês do ano. É, faz um tempinho. E o Faz. Marcelo sentia muita falta de podcast sobre filme. Então, aqui estamos para gravar o podcast sobre a nossa interpretação, vamos falar sobre como foi a nossa experiência e o que a gente achou de O Farol. Eu sempre acho que os filmes que a gente tá falando sobre um filme específico sempre são os melhores podcasts que a gente tem. A gente sempre foca bastante em falar eles. Muitas vezes a gente faz uma preparação a mais, mas eu sinto que até os podcasts que a gente só tá falando o que a gente sentiu sobre a nossa experiência e quando a gente comenta sobre isso, se tornam muito bons, muito bem é, dinâmicos. Sim. Sim, e eu gosto muito de gravar eles. E aí, eu sempre gosto de pegar filmes. Não entendo mal, adoro gravar filmes sobre cultura pop, sobre super-heróis, mas é que esse já tem opiniões muito bem formadas, né? E quando a gente assiste um filme que não é assim como, sei lá, Túmulo dos Vagalumes, Jojo Rabbit, a gente é, tem mais opiniões diferentes e interpretações sobre o que a gente está assistindo, e eu gosto disso, então eu senti muita falta. E a gente vai falar de um filme que ficou famoso na época que lançou, que foi em 2019, e a gente nunca tinha visto, e a gente assistiu agora, estamos um pouco atrasados, mas eu acho que ainda dá tempo. Eu acho que vai ser legal porque acho dificilmente a gente gravou um podcast onde a gente tinha acabado de assistir o filme. Eu acho que os únicos podcasts que a gente gravou assim foi o Túmulo dos Vagalumes, que a gente assistiu e gravou no mesmo dia, e acho que talvez Viúva Negra, que a Uhum. gente assistiu e gravou no mesmo dia também. Tirando isso, nenhum dos outros podcasts teve esse intervalo de tempo tão curto, né? E como o Marcelo falou, a gente adora filmes sobre cultura pop, sabe? Tipo, da cultura pop. Mas, por exemplo, os filmes da Marvel, eles ultimamente eles estão na mesma pegada, então não tem muito que falar de diferente de um para outro, sabe? E quando a gente traz esses filmes mais cinema mesmo, sabe? Uma parada mais diferentona, assim, mais polida, mais bem dirigida, com um intuito mais artístico. Porque assim, querendo ou não, gente, filmes de cultura pop, eles têm um foco Comercial. comercial. Tipo, não é tão focado na parte artística assim. Então, gostamos muito desse tipo de podcast. Esperamos que você que esteja ouvindo também goste, porque o episódio de hoje é sobre isso. Acho que O Farol foi um dos filmes que começa o processo de reabilitação do Robert Pattinson pro público. Cara, o Robert Pattinson foi outros milhares de filmes bons que pra gente que tava acompanhando os filmes dele já tinham desculpado ele por Crepúsculo, mas Sim. em geral o pessoal viu o Robert Pattinson em Farol, que é com um papel de destaque, e aí as pessoas lembraram que ele ia ser o Batman. E aí elas É. começaram a desculpar ele, né? Porque o Robert Pattinson por muito tempo ele pegou papéis que não eram tão de destaque e fez outros filmes que não eram tão conhecidos pra construir a Exatamente. carreira Tipo, dele de novo. ele já estava vindo com uma onda de filmes bons, principalmente, assim, não filmes, nossa, que filmes foda, mas com uma atuação boa, né? Uhum. Mas não eram tão conhecidos assim, como por exemplo, Água para Elefantes, Remember Me, e o Farol, tipo, ficou bastante em evidência, principalmente por causa do diretor, né, que tinha acabado de dirigir A Bruxa, mas também porque, pô, a gente tem o Robert Pattinson, que já era famoso por Crepúsculo, por Harry Potter, Uhum. e é um ator grande, e principalmente o William Dafoe também, que É. o maluco tá em tudo, mano. E eu gosto muito da versatilidade do William Dafoe, porque ele é o cara que consegue estar na cultura pop, ele é o cara que consegue estar na galhofa e é o cara que consegue estar nesse filme loucão, assim, com uma super atuação, sabe? Sim. Ele é bem versátil e eu amo aquele velho. Eu tenho muito medo dele, mas eu gosto dele. É um filme muito com muita camada também pela expectativa que a gente tinha sobre o novo filme do de Robert Wigger, que foi o diretor de A Bruxa e roteirista da Bruxa. Ele é roteirista de A Bruxa também. Sim. E ele dirigiu e roteirizou esse filme também junto com o irmão dele, o Max Wigger. E assim, isso é claro, assim, você assiste os dois filmes, você vê as semelhanças, você vê o que tá ali em condizente, você vê posso dizer que é as características daquele diretor que estão sendo formadas. Ele não tem muitos filmes, né? Ele só tem dois famosos, né? Tipo, tem dois em evidência e ele ainda tá formando a marca dele, né? Porque, Uhum. por exemplo, muitos diretores têm a própria marca. E eu acho que nesse filme aqui, principalmente, mais do que A Bruxa, eu acho que a Bruxa é mais autoral dele.
Porque esse filme aqui, ele usa muitas referências do Kubrick, do Hitchcock, de outros diretores antigos do terror, né? E dá pouco essa pegada autoral dele. Mas ele tá criando uma marca principalmente de tema. Um Sim. tema que ele aborda e alguns maneirismos que ele tem. Maneirismo é um negócio que a gente fala que é o que o diretor está acostumado a fazer. Isso pode ser usado de maneira positiva ou negativa. Por exemplo, o maneirismo do Tarantino é usar muito contra-plongé, que é a câmera filmando de baixo para cima. Tipo, ele usa muito isso nos filmes dele, principalmente em cenas-chave, cena de clímax. E, por exemplo, tem maneirismos negativos, por exemplo, o Zack Snyder. Slow motion. Slow, slow motion, sabe? Tipo, eu considero isso um maneirismo bem negativo por parte do Zack Snyder, porque é foda, mano. Tipo, né? Quem ouviu o podcast sobre o Oscar 2022 sabe a minha opinião sobre o Zack Snyder. E aqui, qual é o nome dele mesmo? Robert Eager. Isso. Ele ainda tá construindo a marca dele como diretor. Ele já fez filmes muito bons, tipo A Bruxa é um filme excelente. Esse filme também é muito bom, mas ele ainda não tem o nome de diretor, sabe? Tipo, ele ainda não tem um nome marcante pra falar. Com a característica da direção dele. Tipo, essa aqui é a minha direção, um negócio próprio. Mas tá no caminho, porra. Só 2 filmes, sabe? Eu acho que eu prefiro o Ari Aster ainda. Tipo, entre o Robert Eager e o Ari Aster, então são dois nomes de terror, eu prefiro o Ari Aster, porque eu gosto muito mais de ele. Tipo assim, é que Hereditário tem atuações e um roteiro assim digno de Oscar. Tipo, aquela atuação da mãe brigando com o filho ali, a atuação da mãe brigando com o filho pra mim assim, é sensacional. Aquilo ali ele é digno de Oscar, assim, eu sinto aquela emoção. E tudo que o Ari Aster faz nos filmes assim é demais, inclusive Midsommar também, só delícia. Aí eu ainda prefiro mais que os filmes do Robert Eager, mas enfim. Eu também. Assim, eu gosto de A Bruxa. O Marcelo não gosta muito de Midsommar, mas eu prefiro Hereditário e Midsommar do que A Bruxa. E eu acho que o Ari Aster, assim, ele é um dos poucos casos de diretores que são novos nesse ramo, mas que já são muito marcantes. Porque o Ari Aster, ele tem maneirismos que você consegue ver que é só dele, sabe? Tipo, alguns ângulos que ele usa, ou como ele compõe a cena. Porque ele tem muito esse negócio de composição de cena, sabe? Tipo, os velhos pelados adorando a fogueira. Você é realmente assustador. O pessoal adorando as flores lá enquanto tem fogo. Então, tipo, ele já tem os maneirismos mais formados, né? E eu não sei se ele é mais velho, se ele é mais experiente, porque, tipo, às vezes ele tipo, tava acostumado com o roteiro ou com, sei lá, storyboard e foi pra direção já com conhecimento a mais. Eu não sei. Mas é o que o Marcelo falou, eu também prefiro o Ari Aster, mas esse cara aqui não é fraco não. Tipo, a direção dele é bem consistente, por mais que nesse filme aqui eu tenho notado mais problemas do que em A Bruxa. Por exemplo, assim, eu gosto de filmes que vão se construindo aos pouquinhos e que podem ser até considerados lentos, sabe? Mas eu acho que aqui passa um pouco do ponto. Eu dificilmente me incomodo com isso. Por exemplo, eu gosto muito da direção do John Carpenter, que é o diretor e roteirista do primeiro Halloween, que é lento, mas é um lento dinâmico, sabe? Tipo, é um lento que não te incomoda, ele tá construindo alguma coisa naquela cena. Aqui, eu sinto que, principalmente o começo do filme, eu sinto que foi mais por um capricho, sabe? Tipo, a câmera fica parada, filmando a cara do Robert Pattinson e do William Dafoe por 1 minuto e tantos, e você fala, filho, eu entendo, né? Vamos acelera só um pouquinhozinho assim e vamos. Porque o primeiro ato desse filme aqui, ele demora muito, mano. Eu acho que foi o primeiro ato de um filme que mais demora a terminar, sabe? Tipo, eu acho que realmente o acidente, como é? Incidente incitante desse filme, que é o ponto de partida para o segundo ato, ele só acontece quando o navio não vai buscá-los. Eles ficam presos lá, sabe? Tipo, e aí já tá mais de 40 minutos de filme. Sim, sim. Uma coisa interessante sobre isso é que, sobre esse primeiro ato, que você falou de passagem de tempo, é que no filme, não, a passagem de tempo é bem diferente, né? Tipo assim, a gente viu algumas cenas e aí passaram 4 semanas, pá. Ela não é nada clara. Porque, Não. como eu falei, ele fica bastante tempo no mesmo take e o corte ele é muito brusco. Então você não sabe qual foi a passagem de tempo ali, quanto tempo se passou, sabe? A elipse, esse negócio que corte de tempo entre câmeras, né, entre filmagens, a gente costuma chamar de elipse. E assim, é impossível você prever quanto tempo foi a elipse desse filme. Se foi tipo 1 minuto do cara tá aqui numa cena e na outra ele já tá correndo por um determinado motivo,
Inclusive, é sempre bom lembrar isso, mas tem spoiler, tá? Quando a gente grava um podcast sobre filme, sempre tem spoiler. Então eu vou falar da cena que eu estava comentando anteriormente. Quando, por exemplo, ele enforca o cara lá, né? Tem todas as brisas malucas dele, o personagem do Robert Pattinson, e depois ele já tá correndo do William Dafoe, sabe? Pode ser tipo 1 minuto, ou pode ser 10 minutos, não sei, não dá pra saber. Sim. O meu lance com o filme sobre essa passagem de tempo me incomodou não no início. Não sei se é porque eu tava esperando que fosse lento, porque eu já sabia disso da bruxa. Inclusive, uma coisa que mais reclamam de A Bruxa é porque é lento. E aí eu pensei assim, vai ser lento mesmo. Eu tava esperando uma construção lenta, porque eu vejo que o Robert Eggers, ele tem esse lance de terror de cotidiano, né? Ele mostra o cotidiano dos personagens que estão passando, principalmente porque normalmente é um cotidiano meio distante do que a gente tá acostumado, né? Por exemplo, eu vou fazer uma comparação com o Ari Aster de novo, mas no Ari Aster, tanto em Midsommar como... Ainda que Midsommar é uma região distante, é uma atualidade, né? Mas é grupo de jovens, é tipo... Tipo de jovem, atual, trip né? com os amigos, entendeu? Exato. Tipo, você vai viajar com os amigos, é aquilo. Ele não precisa explicar o cotidiano, mas no Robert Eggers a gente tem que, por exemplo, no caso da bruxa, a gente tem que explicar o cotidiano ali de uma família do século tal lá no passado, e agora a gente tem que explicar a rotina de um faroleiro. Faroleiro. Então ele dá esse terror no cotidiano, né? E esse terror de cotidiano contribui muito pro que o Robert também adora fazer, que é essa construção de loucura como terror, né? Acho que esse filme em específico, ele tem muito mais isso. E então eu tava de boa com o início, no primeiro ato, assim, eu acho que tive uma tolerância maior a isso, apesar de eu sentir que realmente tava andando devagar, até porque a gente pausou 1 hora e tinha 20 minutos pra mim, já tinha passado um tempo. Mas no meio do filme, no segundo ato, de bebê, que eles estão bebendo, e aí eu vi umas 3 cenas deles bebendo, e isso me incomodou muito, porque me tornou muito repetitivo pra mim, assim, tipo, nossa, de novo uma cena deles bebendo. E eu entendo que ali a maior parte das interações deles acontecem ali, mas sei lá, me incomodou, de novo, as mesmas cenas, eles bebendo e tudo mais. Isso colabora pra construção da relação dos personagens, que é muito importante pro filme, porque só tem 2 personagens. Mas ainda assim, acho que podia ser trabalhado de outro jeito, que não fosse repetitivo visualmente, e que fizesse essa passagem de tempo pro telespectador passar um pouco mais dinâmico, sabe? Sim. Comigo foi um pouco ao contrário, porque eu tive esse problema no começo, né? Mas meio que do segundo ato em diante, meio que o filme engrenou. Mas eu concordo com o Marcelo que é sim repetitivo, mas não me incomodou porque era a cena que eu tava esperando, sabe? Tipo, quando os dois ficarem loucões é quando vai ter algum segredo, vai ter alguma coisa mais pra gente pegando as peças, porque esse diretor ele tem muito disso também, que ele não joga tudo na mesa, entendeu? Ele vai tudo se construindo aos pouquinhos e não é linear. Tipo, não é uma construção, por exemplo, que o Ari Aster faz, que é meio que uma construção linear. Tipo, ele vai jogando as pistas e você pega tudo e você consegue meio que montar pra quando o mistério ali for revelado. Você faz aquele... sabe? Tipo, você meio que... Você pode meio que sacar com as informações que ele te dá. Aqui não, é praticamente impossível você saber o que vai acontecer no final desse filme, porque as informações que ele te dá são informações que você não sabe onde se encaixa, sabe? E assim vai. Aí como as cenas que eles estavam bebendo, que eles entregavam isso, eram as cenas que eu mais estava esperando. Mas assim, eu concordo com o Marcelo que realmente ele poderia ter usado ou principalmente outro cenário, sabe? Porque se limita muito ali à cozinha, ao quarto, à cozinha. E é isso, entendeu? Os cenários que eles bebem são esses. Eu entendo, eles estão bebendo no meio do farol, mas porra, vai beber lá no ar livre, sabe? Tipo, vai beber perto do farol, ou na parte de baixo do farol, ou naquela casinha de barco que tinha perto, sabe? Tipo, meio que pra não ficar a cena muito parecida. Por mais que elas não sejam parecidas, assim, na filmagem, né? Tipo, tem ângulos diferentes, ela, né, tem muita semelhança. Aí acaba dando esse ar de, porra, de novo isso. Uma coisa que eu acho que contribui pra isso também, que talvez seja interessante comentar, é que tem uma discussão entre os dois personagens sobre a bagunça do lugar. E eu não percebi essa bagunça nas cenas no início do filme. Tipo assim, eu pensei, na minha cabeça quando eu vi o cenário e tava bagunçado, eu pensava que era meio que natural que fosse um farol ali. Mas o cara fala, não, isso tá muito mais bagunçado que o normal, pô. Eu não enxerguei dessa forma, mas o personagem fala, então eu aceito ali. E no final do filme a gente tem uma bagunça enorme, assim, ó, é uma grande bagunça, até pra eu acho que representa o estado mental ali dos personagens também, a materialização deles. Só que a gente não vê a progressão dessa bagunça, eu acho, sabe? A não ser um pouquinho mais quando eles bebem.
Tipo, Sim. eu acho que talvez isso ajudaria a tornar menos monótono as cenas de bebida. Talvez se a gente tivesse uma progressão maior sobre a destruição do local. Verdade, verdade. É porque Eu não assim, percebi isso a gente antes. tem pontos chaves, né? Da mudança de cenário, que é quando eles começam a beber o querosene, que aí É. eles quebram tudo mesmo, ficam loucão, Aí a gente dançam, já foi pro brigam, caralho. É. principalmente por causa da briga, né? Que eles quebram bastante imóveis. E quando inunda tudo, porque a onda destrói a casa, basicamente. Então, Uhum. esses são dois pontos que realmente fica claro a desorganização do local. Mas, tirando isso, realmente, tipo, eu acho que os cenários desse filme, eles meio que não colaboram muito pra história, sabe? Tipo, eu esperava mais. Mas eu sabe que eu acho que ele, tipo, concordo, foi o que eu falei, mas eu acho que talvez tenha sido intencional. Tipo, isso torna cansativo pro predador, mas pensando aqui pode ser intencional, né? Porque eles falam muito sobre o lance de ser a rocha, né? A gente vem pra essa rocha onde não tem lugar e fica bem claustrofóbico o tempo todo, né? Essa relação que eles querem ir. Eles querem sair dali. Então, eu acho que talvez ele teve a intenção de fazer isso, mas talvez tenha sido um pouco mal executado. Não sei. É porque é aquele negócio, né? Filmes mais artísticos, assim, vai muito do pensamento do diretor. Mas nem sempre o que ele pensa é o que a gente interpreta. Uhum. Ele pode ter pensado que, eu vou colocar esse início aqui mais denso e mais demorado do que precisava pra pessoa que já tá assistindo ficar desconfortável assistindo, entendeu? E vai assim durante o filme todo. Pode ser que o desconforto seja ou não proposital. No caso, aconteceu com a gente, mas não dá pra saber se foi ou não proposital, sabe? Uhum. Nesses quesitos, assim. É isso que eu Uhum. consigo pensar, assim, dessa maneira de pensar. Eu acho que só pra finalizar sobre a câmera, sobre a visão ali, se você, talvez a gente volte a falar isso depois, mas é o lance que todo quadro ali do filme parece que pode ser uma thumb de vídeo de terror, né? Que a gente tava comentando sobre isso. Sim. Que eles são muito aquelas imagens de 2000, 2010 que são imagens de terror em preto e branco com cenário sobre manicômio, essas coisas. Tipo, o preto e branco faz isso, mas tudo parece terror ali, tudo um grande cenário de terror. Não tem um ambiente, você não consegue olhar e falar assim, pô, vai acontecer uma merda nesse lugar. Sabe? É É a interessante. popularização das creepypastas, né? Uhum. Que foram tendo essas imagens como thumbnail, sei lá, playlist de música de terror, aí tinha Sim. essas imagens. Coisa da internet, que tipo, imagem feita no Photoshop que fala, não, vazou da Deep Web. Aí a gente fica, nossa, Deep Web. E assim, a, a, além da direção, a fotografia desse filme é brilhante, assim. É muito, tipo, tem muitas inspirações, como eu já falei, Kubrick, Hitchcock, mas, assim, se esse filme fosse pro Oscar, não sei se ele foi indicado em alguma categoria, mas, assim, se ele fosse indicado em efeitos sonoros e fotografia, eu acho que merecia ganhar. Uhum. Principalmente por efeitos sonoros, que é um lance meio que a gente tava falando sobre o desconforto, né? Tem um negócio que eu percebi que foi proposital, que é o barulho do farol Sim. do maquinário lá, das engrenagens. Que quando começa o filme a gente estava muito incomodado com isso. O Marcelo até falou, porra, não vou desligar essa merda desse som. Só que você percebeu também que no meio do filme o som tava lá, mas a gente já não tava mais ligando pra Sim. ele. Meio que a gente acostumou com o som. E Sim. ele segue até o final do filme. É muito. Eu acho que assim, esse é um filme de terror, claro. Mas ele é um filme. É aquele tipo de filme de terror que você precisa estar no ambiente. Você precisa estar sozinho em casa, você precisa estar escuro ali. Você vai sentir medo se você Sim. assistir desse jeito. E esse som colabora muito pro terror. Porque eu acho que muita parte do terror tá ali. Foi o que a gente falou no especial de Halloween. Uhum. Sobre. Principalmente o Ari Aster usa muito isso nos filmes dele. Assim, não só o Ari Aster, mas pra você criar algum tipo de tensão, pra você criar algum tipo de emoção além da direção, é necessário o som. Tipo, Uhum. o maior poder do som é a invisibilidade dele. Ele consegue tornar as coisas palpáveis, ele consegue te enganar, ele consegue. O som, assim, sound design é um negócio muito louco, assim, é muito foda. E esse filme aqui é muito competente nesse quesito. Sim. Uma coisa. O João já comentou isso. Eu não sei se a gente comentou isso num podcast, mas acho que a gente já comentou sozinho que sempre quando a gente tá assistindo um filme e a gente vai gravar um podcast sobre o filme, você fala que eu fico mais focado no roteiro, né? E você fica mais focado nas partes técnicas. Eu nunca sei nada sobre o que você tá falando, mas você fica, nossa, concorda. E eu fico tipo, e aconteceu isso, eu sabia que ia acontecer aquilo, e você fica, concordo. E o roteiro é uma parte muito interpretativa dali, né? A gente não posso falar, eu esperava aquilo, porque ele tem duas vertentes quando você vai assistir esse filme. Eu acredito em todas as coisas que estavam passando ali, então realmente é alguma coisa mística. Ou dois, tá todo mundo loucão, chapadão e é loucura mesmo. O terror de verdade ali é essa loucura. Sim. Na Bruxa tem isso, mas é muito mais místico. Você tem a seita no final com a menina voando, que aquilo é místico.
É tipo, tem uma comprovação É. do sobrenatural. Aqui Exato. não, sabe? Aqui não Nada tem. comprova o sobrenatural aqui, Uhum. mas ele tá presente no filme por Sim. vários signos. Tem a sereia, que aparece 1 bilhão de vezes. Tem o próprio farol, que ele Como que fala quando você humaniza? É... Alguma coisa troca. Antropofo... É, Antropofor... Antropoformismo. É isso aí, tipo, o farol, ele meio que ganha essa forma humana com o William Dafoe, Sim. naquela cena lá que o Robert Pattinson se assusta com o corpo dele, aí chega o William Dafoe pelado, inclusive é top 5 cenas mais assustadoras de todo o cinema, e os olhos dele são o farol, porra, sabe, as próprias lâmpadas ali do negócio meio que remetem ao farol, sabe, tipo, o que tem no farol, esse tipo de coisa, Sim. é muito louco assim, mas né, tipo, eu e o Marcelo, a gente concordou, tipo, a nossa interpretação foi que realmente aquilo foi parte da loucura dos dois. Uhum. Não é nada, tipo, místico e tudo mais. E é interessante pensar, porque esse filme tem muito sobre piratas. Por mais que não apareça nenhum pirata, tem contos sobre pirata, tem Lendas. lendas, o que eles costumavam falar, tipo, o que ele fala antes de cada refeição, as músicas, principalmente a música de quando acaba o filme. Então, tem muito desse lance Marinheiro. da mitologia pirata, né? Que a gente Uhum. tá acostumado a falar, tipo, Piratas do Caribe e tudo mais. E é interessante pensar que os caras acreditavam nisso, sabe? Tipo, que tinham monstros na água e rezavam pra proteger de certas coisas, colocavam como é que chama o que eles colocavam na frente dos navios? Ah, não sei o nome disso. Mas eu lembro que eram criaturas, era uma sereia, né? Sereia, o tritão, o polvo. Uhum. Tipo, normalmente o nome do navio remetia ao que tinha na frente dele, né? Tipo, do Edward lá do Assassin's Creed, era um corvo, era uma gralha, era um pássaro, porque o navio chamava gralha. Então, tipo, sempre tem essa mitologia, porque eles acreditavam que tudo isso era real. E meio que o William Dafoe também acreditava e o personagem do Robert Pattinson também passou a acreditar. Na verdade, né, ficou meio loucão ali durante o processo e é interessante a gente pensar nisso, porque será que os marinheiros realmente acreditavam nisso ou, tipo, já, assim, tipo, acredito, alguém me contou, eu acredito, ou eles foram ficando meio loucões, assim, no meio do processo e acabavam vendo coisas. Né? Eles até comentam muitas coisas relacionadas à época das navegações, como o escorbuto, que era muito comum antigamente entre os marinheiros, porque eles basicamente levavam, tipo... Eu tenho mais conhecimento do que o pessoal da navegação portuguesa, né? Uhum. Como era essas frotas e tudo mais. Por exemplo, os navios portugueses, eles costumavam levar carne no sal, aí vinha carne seca e vinho. Ponto, entendeu? Porque dava pra conservar apenas isso. Era isso não perecível para eles conseguirem aguentar até chegarem em algum lugar. E não tinha nenhuma outra fonte de vitamina, então, Vitamina C. aí acabava dando escorbuto, ou até mesmo tétano, que, porra, água, metal no barco, um monte de Uhum. coisa enferrujada. Então é legal que eles utilizam isso de várias lendas e da mitologia pirata, né? Essa mitologia do mar aí. Isso é bem interessante. Eu sinto que nessa parte específica do farol é a concretização disso, mas de várias formas diferentes. Eu sinto que o William Dafoe ele é meio que a personificação da rocha, do farol e dessa lance marinheiro, sabe? Do mar. Ele é a personificação disso, né? E o conflito dos personagens tem muito a ver com isso. Mas isso é muito mais simbólico, sabe? Isso Sim, tipo, são signos que o é, diretor coloca ali pra gente meio que pensar nisso. Eu consigo relacionar o personagem do William Dafoe, que é esse velho zelador, né? Porque ele nunca foi um capitão. Tipo, ele gostava tanto disso que ele meio que fingia, né? Pelo menos é o que o Robert Pattinson fala. Ele meio que fingia que era um capitão, que era um marinheiro, mas não, ele só era um zelador que gostava muito dessas histórias. E é legal, dá pra fazer essa relação meio que com ele, com a família da protagonista da bruxa. Que os dois eram muito. Os dois personagens, né? Tipo, eram muito pirados em alguma coisa, que pra crer. E ele uhum. cria em Netuno e outros diversos nomes que Poseidon tinha, Tritão, então que ele amaldiçoou o personagem do Robert Pattinson falando que Netuno te amaldiçoou E e é um não sei grande o que, não sei monólogo, o que né? lá. Tipo, um parênteses aqui, mas tipo, o William Dafoe é um personagem de monólogos, né? Sim, Toda vez que ele começa a falar com o Robert Pattinson e ele faz um monólogo muito grande, falando várias palavras difíceis ou coisas sem sentido, tipo, não, tem sentido o que ele tá falando, sentido, né, entre aspas, mas tipo, só que fica tão perdido entre as palavras ali, né? É uma grande prece, mas
às vezes nem é às vezes a prece, e ele tá naquele monólogo falando pro Robert Pattinson, que contribui muito pro gaslight que ele tá fazendo no Robert Pattinson, porque esse filme fala muito sobre gaslight, que é o William Dafoe todo momento fazendo o Robert Pattinson pensar que tá louco, né? E esses monólogos que o personagem é feito, ele contribui muito pra essa criação do gaslighting ali e tal. Justamente porque ele acredita muito nessas coisas, nesses signos, nessas coisas do mar, que ele repete isso várias... como é que é o nome? Excessivamente, mas exaustivamente. Tipo, é a crença dele, né? Tipo, ele Uhum. acredita em tudo aquilo ali, como a família da protagonista da bruxa acreditava, da religião lá e tudo mais. Então tem muito esse negócio também que esse diretor gosta de colocar nos filmes dele, que é sobre o fanatismo. Uhum. Isso é bem interessante, assim. Mas tá na hora de abordar outra coisa, né, meu filho? Tipo, tudo bem, você pode abordar sobre diversos fanatismos. O fanatismo aqui, ele é um pouco diferente do fanatismo abordado em A Bruxa. Isso ainda é um pouquinho parecido. Então, esse é o problema. Acho que foi uma coisa que eu mais percebi, assim, eu gosto muito da Bruxa, gosto muito desse filme, mas gostei muito desse filme. Mas assim, eu fico pensando assim, um terceiro filme dele, abordando da mesma forma a loucura e tudo mais, fica meio chato, né? Repetitivo o tema. Tipo, ele pode trazer todos esses caracteres que caracterizam ele, mas, tipo, eu gostaria de ver isso de uma forma menos. Que eu não assisto o filme e lembro desses outros filmes dele, sabe? Tipo, eu não quero assistir o filme e lembrar de outro filme dele. Quero pensar nesse filme como uma coisa individual. E eu não fiquei com medo disso acontecer novamente, tipo, dele ficar com essas marcas eternamente. Porque aqui é um filme sobre loucura. A Bruxa é um filme sobre loucura. E aí eu podia ver aí outra forma de falar sobre outras coisas, sabe? Assim, isso. Assim, é um negócio que não me incomodou nesse filme, mas como o Marcelo falou, se fosse um terceiro filme aí sobre isso, talvez incomodasse. Mas, né, depende, porque, por exemplo, o Jordan Peele, que também é um grande nome do terror hoje em dia, é do terror mais ou menos, né? Porque os filmes dele também tem comédia, tem romance, tem ação pra cacete, principalmente em Nós. Tipo, os filmes dele, eles abordam questões raciais. Sim, Mas dentro disso, eles são bem diferentes um do é outro. verdade. Nós é muito diferente de Corra. E aqui também é diferente, mas nem tanto, entendeu? Então Uhum. seria interessante que, por exemplo, se ele quisesse abordar essa questão sobre loucura, uma questão também que um filme também que se passasse em outra época, né, que diferente da atual, sobre fanatismo, seria legal, mas com coisas mais próprias da nova obra que ele iria fazer, sabe? Que Uhum. fossem mais diferentes. Aí, né? Uma dica pra você, diretor. Aí depois você agradece a gente, coloca ali nos créditos finais. Tem uma coisa que, tipo, ele falou em A Bruxa pra mim que, olha, tô falando muito da Bruxa, mas ele falou também que a sexualidade que ele, como ele se trata, nesse filme ele fala muito sobre a sexualidade no filme todo, assim, é um tema recorrente no filme sobre a sexualidade em geral. Na Bruxa também tem isso, tem aquela cena do início que ela corta o bilau do bebê, e ela amassa o bilau do bebê num negocinho que, como que é o nome daquela, aquela cumbuquinha que amassa as coisas, e Não tem, lembro. Moedor, não é moedor? tipo, tem um nome aquilo, né? Sim, É pra fazer tempero normalmente, né? é. E aí tem um lance também. Macerador. É isso, não? Você macera o negócio. Com um pouquinho é muito mais legal. E tem também o lance do irmão da Tomassi que transa com a bruxa lá e ele volta cheio de machucados e coisas do tipo. Leproso. E aqui é muito, tipo, é muito. Principalmente eu acho que é pra construir o personagem do William Dafoe, né? Porque desde o início, pra mim, foi óbvio que o William Dafoe, ele gostava de caras ali. E tem uma atenção em relação a isso, porque tipo, tem vários comentários que ele faz sobre o Robert Pattinson, como ele é um cara bonito, que ele é bonito igual uma pintura. E aí ele fala sobre os outros ajudantes dele, e ele fica falando como os ajudantes dele eram bonitos, porque um ajudante que era melhor pra ele era o cara que era mais bonito, sabe? E tem um momento, eu acho que foi que eu falei, né? Até comentei isso quando acabou o filme com o Cabral. Que foi aquele momento que aquilo se torna já perturbador, né? Que é ele pede. Tá chovendo, tá caindo pingos de água, né? Do telhado. E ele vai dormir. E aí ele pede pro Robert Pattinson subir no telhado e arrumar as telhas. Nesse mesmo momento ele começa a se masturbar. Tipo, na minha interpretação, dá-se a entender que ele sabia o que ia acontecer e ele fez de propósito. E até o Robert Pattinson fica meio que transtornado com aquilo, sabe? Fica, meu Deus, sabe? Porra, é Que aquela. porra é aquela? E aí, dali pra frente, essas margens, esses diálogos, eles aparecem um pouco, né, dele falando isso, mas essa sexualidade que o William Dafoe cria em cima do Robert Pattinson, ela se mantém. Por exemplo, naquela cena que ele tá, Robert Pattinson tá sem camisa colocando carvão no fogo, e aí o William Dafoe tá lá observando ele até ele falar, É, tipo, tem isso, ou quando eles estão se abraçados, e aí o William Dafoe tenta beijar o Robert Pattinson. é. Então, Tem vários é, momentos assim que não é que ele deixa claro, ele meio que deixa claro, mas não é um claro, tipo, ele não fala nada. é, Tá
por baixo tá sobreposto ali. Exato. Nada muito... Uau. Tá Tem subjetivo. É pra chocar. E tem algum momento que é feito pra chocar, né? Que tipo, acho que a cena que mais pra chocar é o Robert Pattinson subindo no farol e o cara usando horrores lá e pingando. Ah, é. É bem. Esse filme tem bastante disso, sabe? Tipo, acho que os exageros da necessidade de alguém à beira da loucura. Aham. E tem o lance da água, que do filme toda a água tá cagada, entendeu? Tipo, Aham. desde o começo tá cagada e ele fica louco atrás de água, e isso vai ficando mais problemático até o final do filme, né? Aí depois que eles passam disso pra água, pro álcool, que aí acaba todas as bebidas, o cara vai beber querosene. Com Eu- mel. É. Pra dar uma adocicada ali, né? Uau. E o lance da necessidade da comida, que tem o lance que o Marcelo falou também sobre o relacionamento dos dois. Por exemplo, a briga da comida, quando eles estão bêbados lá, e, na verdade todos os diálogos que prestam deles é porque eles estão bêbados. Que o personagem do William Dafoe pergunta, mas você não gosta da minha comida? Aí o Robert Pattinson não fala nada, ele, não, responde, você gosta ou não gosta da minha comida? E eles começam a tretar, assim. Tem um lance meio de casal, sabe? Tipo, de um relacionamento. De quem. Tipo, não sei se de casal, mas, por exemplo, de quem mora junto, Uhum. né? Esse lance. Assim. É que eu interpretei como um casal, porque tem várias cenas pra mim que parecem, tipo, eles tentando fugir de alguma coisa, sabe? Então, tipo, quando o Robert Pattinson tá pegando o barco pra fugir, ou ele dá fogo, quebra o barco, e fala, você não vai me deixar sozinho. Então, tipo, eu pensei que talvez ele quisesse fazer ali, tipo, uma alusão, não acho que tematizar o filme, porque não, mas tipo, uma alusão a isso. E depois tem São essa... analogias, né, É. que dá pra fazer. E aí depois tem uma briga deles que parece muito briga de casal, só que eu sinto que naquela discussão da comida tem um teor sexual também, sabe? E não sei porquê, agora a gente comentando sobre isso, me lembrou muito de... Sabe a história de um casamento? Eu nunca vi o filme, mas já vi Mas algumas cenas. você já viu aquela cena famosa quando eles estão discutindo? Que ele quebra a parede. É, Já. isso me lembrou muito isso, sabe? Porque Sim, é a briga, né? a briga ali parece bastante. E tipo, ele dormindo no colo do Robert Pattinson, Uhum. tipo, os dois não, né, mas o Robert Pattinson contando o segredo. Essa cena é uma das cenas mais assustadoras do filme, inclusive, né? Depois você conta e aí você contou os seus segredos pra mim, achei bem... É um profundo macabro, assim, É, sabe, tipo, como, é um dos pontos de partida, porque esse filme tem muitos pontos de partida, assim, é, que as coisas meio que aí desandou. tão se estabilizando e, pá, É. vira tudo de cabeça pra baixo. E aí, como o João falou, né? Ele toma de muitos goles de várias coisas, né? Assim, esse foi um dos filmes, é o filme mais Lovecraftiano que eu já assisti. Tipo, Farol é um terror cósmico, sabe? Tipo, é muito, sabe? O som, o jeito que ele trata o som, o jeito que o Robert Pattinson tem contato com o, entre aspas, sobrenatural, na minha interpretação não foi, mas que ele se olhar pelas beiradas, vê coisas que ele não entende, e toda vez que ele vê essas coisas sobrenaturais, ele é tomado por uma loucura ali, ele é tomado por uma incapacidade de incompreensão ali, e a maneira que o próprio personagem do Willem Dafoe se relaciona com o meio e com o Robert Pattinson, pra mim é tudo muito Lovecraftiano, muito terror cósmico, e eu achei isso muito bom, sabe? O terror daquele Você Contou Seus Segredos pra mim, o terror do farol. Quando o Robert Pattinson olha o farol, e aí aquela cena pra mim é bastante assustadora, essas Sim. duas cenas são os pontos altos de terror do filme, é muito tipo, a gente não sabe o que tá acontecendo. E o fato da gente não saber o que tá acontecendo É o que assusta. É o que assusta. É. É isso que é assustador. E eu achei, isso é, tipo, pra mim, eu acho que foi uma das coisas que eu gostei, sabe? Porque, por exemplo, a história que eu mais tenho medo de Lovecraft, que eu não li todos os contos, mas é um conto que eu realmente eu estou assustado com esse conto, que é o do violinista. E, tipo, me lembrou muito quando o personagem principal desse conto abre a janela, né, do violinista, pra quem o violinista canta, e ele vê um vazio inesgotável, que é muito parecido com quando o Robert Pattinson olha pra dentro da luz do farol. E aí dá aquele lance, tipo, o que tá acontecendo, e é muito assustador. Gente, é muito assustador, e pareceu muito pra isso, sabe? Sim. E, tipo, o Marcelo falou dos signos Lovecraftianos não tão notáveis, mas, por exemplo, em vários momentos aparecem tentáculos Aham. de bichos marinhos, né? Tipo, de monstros mesmo. Uhum. E tem toda essa ligação, que eu não posso falar muito porque eu não manjo nada de HP Lovecraft, mas que realmente tem pontos semelhantes. Uhum. Tem uma referência no final, a última cena do filme, aí depois acaba. Que é o Robert Pattinson sendo devorado pelas gaivotas, né? Eu acho que ali tem muito significado, porque ali, ó, primeiro significado, antes de eu falar a referência principal. O Willem Dafoe fala que as gaivotas são as almas dos marinheiros que morreram. E ele tá sendo devorado pelas essas gaivotas, que são as Sim. almas dos marinheiros. E o Willem Dafoe morreu, né? É. Então, tipo... Ah, é verdade. E a gaivota... Morreu não, foi morto. Foi morto, foi assassinado. E ele tá sendo devorado por essas gaivotas, sabe?
no meio da pedra. Ele não tá no mesmo, na mesma ilha. Tipo, ele tá em outro... Parece que ele tá em outro lugar, sabe? Tipo, pra minha interpretação parece que ele tá em outro lugar, enfim. É que, tipo, é um solo diferente, sabe? Não é um solo... Porque ali a gente vê que tinha muita grama, né? Então... Mas a gente não sabe como ele ficou depois da chuva, assim. Não sei. E aí tá o... Mas tem uma rocha de fundo. Que ele sempre fala rocha, rocha, rocha. É verdade. Então, pode ser que, tipo, a gente tá na rocha, mas nunca mostra a rocha no filme. Só mostra Sim. no final. Pode ser que depois ele ter visto a luz, ele foi pra rocha. Tipo, Sim. ele acendeu. E ele tá, tipo, num lugar isolado, no meio do mar. E ele tá morto lá, sendo devorado dentro da rocha. Tipo, isso tem um significado porque o filme trata sobre o isolamento. É o terror de você ficar sozinho com outra pessoa ali. E até que isso chegue num ponto de ruptura. E é isso que acontece, pra mim é a representação gráfica. Se pintasse um quadro disso, seria a representação gráfica do filme. Ele tá sendo devorado no meio do mar, isolado. E a referência principal pra mim é que me lembrou muito o quadro, não o quadro, né, mas o conto mitológico grego do Prometeus, que é a entidade lá que deu fogo, né, inteligência para os humanos. Existiu o fogo do Olimpo e ele roubou o fogo e deu para os humanos. E aí Zeus penitenciou por esse crime, um dos maiores crimes que tem. Ele penitenciou o Prometeus a ser acorrentado em um dos montes lá da Grécia e ser devorado todo dia por um corvo, que ia comer... Ele come os órgãos do ele planeta. come os órgãos, só que como ele é uma entidade, um deus, toda vez que ele comesse, ia regenerar tudo e ele ia ser comido de novo. E isso me lembrou muito, porque a ave tá comendo exatamente o mesmo lugar que o Prometheus comeria. E a chama tem a alusão do farol, A luz da do luz. farol. Ele tá entregando a luz no farol. E aí, no final do filme, eu falei, né? Não entendi pra quem ele tá entregando a luz, mas vou deixar você falar porque você teve essa ideia. Porque a gente tava conversando sobre isso, né? Mas meio que a gente pensou, vai que ele falhou, né, em entregar a luz pra alguém, ou ele pegou pra si próprio e acabou, como eu falei, acendendo, sei lá, foi pra algum lugar meio... Porque, tipo, o último frame do filme, ele é bem diferente dos demais, sabe? Tipo, ele tá claro em excesso. Que mesmo quando tá de dia no filme, ainda tem pontos bem escuros, por causa do preto e branco, né, do contraste. Mas aqui tá tudo bem clarinho e sei lá, né? Pode ser, ele acendeu, não sei o quê. Mas, durante o filme todo, uma das primeiras cenas do filme é o personagem do Robert Pattinson olhando no fundo da sua alma, olhando pra câmera e, tipo, te encarando assim, você, moço, pelo amor de Deus, antes me paga um vinho, sabe? Tipo, tá me Não precisa comendo vinho. não, Robert Pattinson. E ele repete isso ao longo do filme, sabe? Tipo, olhando pra você, olhando pra câmera, que é uma coisa que é super incomum no cinema, porque no teatro, no cinema, a gente tem esse costume de, mano, você tem que olhar pros cantos, pros personagens, nunca olhe para quem está assistindo, entendeu? Doutor. Porque uma coisa à parte ali, é um negócio que tá assistindo, mas aqui não, sabe? Tipo, ele olha no fundo dos seus olhos e pode ser que a luz que ele entrega, para quem ele entrega, seja para nós, os espectadores que estamos assistindo esse filme. E ele falhou, né? Porque a gente não entende que porra é a luz. Tipo, a luz fica realmente só pra ele. Uhum. Então, pau no nosso cu. Exato. Mas do mais, eu acho que, tipo, o William Dafoe é insuportável esse filme. Nossa, eu odiava ele. Não, é ótima a atuação dele, é sensacional. Mas é justamente por ele atuar sensacional que eu odeio ele. Ele começava a fazer aqueles monólogos falando sobre como ele ia amaldiçoar as pessoas e eu ficava com ódio do cara. O cara era um filho da puta com o Robert Pattinson. O Robert Pattinson é um personagem, o personagem do Robert Pattinson é um personagem extremamente metódico. É um personagem que só queria fazer o dele, sabe? Sim. Tipo, mesmo o segredo dele, tipo assim, a gente dá a entender que ele deixou um cara morrer, sabe? Mas o cara era filho da puta com ele, né? Não justifica ele assassinar um cara, mas, tipo, o cara só tava fazendo dele, queria fazer o melhor possível, e o William Dafoe é insuportável. O William Dafoe, ele quer quebrar o Robert Pattinson, e ele consegue quebrar o Robert Pattinson. O Robert Pattinson, na real, ele é o cara que ele fala, sabe? Queria ficar afastado sem ninguém me encher o saco. Ele só queria paz e meio que ele conseguiu isso no final, né? Da pior maneira possível, mas conseguiu. E é o que o Marcelo falou, não só agora, como anteriormente sobre Gaslight, né? Sobre as histórias que o William Dafoe contava. A gente tá falando do William Dafoe e Robert Pattinson porque os nomes dos personagens aqui nesse filme são coisas que realmente não interessam. Uhum. Tanto é que eles demoram pra contar os nomes. Robert Pattinson ainda tem uma reviravolta que o nome que ele fala no começo nem é o nome dele de verdade. Então meio que foda-se, então a gente tá falando Robert Pattinson e William Dafoe. E o William Dafoe conta coisas, né? Fala tipo, já quebrei minha perna, fui hospitalizado no hospital de freiras. E depois ele conta essa mesma história, só que fala que ele pegou tétano. E depois conta mais uma vez, só que, não, na verdade foi escorbuto. E são várias
coisas que ele fala, não só sobre a perna dele, mas, por exemplo, quando ele persegue o Robert Pattinson com o machado, e na verdade ele fala pro Robert Pattinson, você estava me perseguindo com o machado até agora, que é um lance meio que ele está deixando o Robert Pattinson mais louco e a gente mais confuso, Sim. que pode ser que vai que é o Robert Pattinson correndo atrás dele com a porra do machado e meio que a gente não viu por esse ponto, porque o filme, o protagonista é o Robert Pattinson, então a gente acompanha tudo da visão dele. Mas pode ser que a visão dele esteja distorcida. Então esse filme ele é muito interpretativo, sabe? Ele é muito subjetivo, ele não deixa nada claro. A única coisa clara nesse filme é que tem um farol. Exatamente. Eu acho que isso incomoda, talvez incomode muita gente quando for assistir, tá? A pessoa não gostar do filme por causa do tanto que tem interpretação nesse filme, né? E aí, 2 pontos. O primeiro ponto é, isso pra mim é bem legal, depende de como vai ser feito, mas é bem legal, né? Eu acho que é o Machado de Assis que fala que um livro é feito não por ele, né? Mas pelo que o leitor, como o leitor lê. Como o leitor interpreta. Eu acho que é isso. Eu não lembro a frase específica, mas é basicamente o Machado de Assis está falando que a história, quem vai entender a história vai ser o leitor, como que ele vai ler o livro que ele escreveu. E é basicamente isso que o filme propõe. E o segundo ponto é que a passagem de tempo também é muito interpretativa, entendeu? Então, tipo, você interpretar como tá passando o tempo e por que o Robert Pattinson tá ficando louco vai depender de você. Então, tipo, passou muito tempo ali. Pra mim, na minha cabeça, passou muito tempo. Ele tá muito tempo longe da civilização. Então, tipo, é por isso que ele tá quebrando aos poucos, né? E são várias coisas que tá quebrando ele. É a necessidade sexual dele, que ele não se, ele sente, tipo, ele não consegue fazer as coisas ali, sabe? Tipo, ele, pelo menos é meu entendimento, tipo, ele faz uma vez, não se sente bem. Tem o lance da estátua também, de, tipo, a única figura feminina que ele tem ali, que é aquela estátua da sereia. E aí ele fantasiando com a sereia lá. Sim. Tanto que ele fala assim, a sexualidade dele tá colocado com a sereia e ele sonha que ele tá transando com a sereia por causa da estátua da sereia, sabe? Então, tipo, tem um lance da sexualidade, tem um lance dele achar que ele é louco, tem os pesos que ele carrega dele, Do passado dele. do passado dele, tudo isso vai quebrando ele. E o William Dafoe em nenhum momento fala coisa sobre ele. Justamente porque eu acho que o William Dafoe tem consciência de que você pode quebrar outra pessoa sabendo sobre ele. Tanto que o lance dele falar, tipo, você me contou os seus segredos é tão pesado porque agora eu posso te quebrar, eu sei sobre você. Eu sei o que você guarda aí. Isso o que importa pra você, sabe? Sim, e não é como se o William Dafoe, eu sou o fodão. Não, ele meio que se abria pro livro. O livro era a mania dele, era o jeito dele extravasar, sabe? Tipo, então ele escrevia tudo lá e era um relatório óbvio, mas, porra, ele escrevia sobre a vida dele. Que tem um bicho aqui. Você pensou que era o William Dafoe atrás de você? Nossa, que susto da porra, o Marcelo olhando pro canto da porta e eu... Tá bom, ou é uma sereia ou ele é Dafoe. E eu tenho medo dos dois. O que eu tava falando mesmo? Te assustei. É do livro. Que era um relatório óbvio, mas ele também escrevia coisas sobre o passado e sobre a vida dele. Tanto é que o Robert Pattinson descobre que ele matou o último zelador de lá e tudo mais. E é legal como o William Dafoe, ele é o ponto... Ele não é só o ponto de partida, como ele é o real motivo, junto com o isolamento, junto com a falta de recursos, pro Robert Pattinson enlouquecer pra caralho. Justamente o dia que o Marcelo falou. Ele fala, vamos ficar aqui 4 semanas. Já na montagem inicial do filme, você meio que não entende se tá passando 4 semanas, se passou um dia, se passou uma semana, não dá pra saber. Mas do meio pro final do filme é impossível você descobrir, como o Temi falou. Tipo, a gente passou quanto tempo aqui? Um mês? 5 semanas? Um ano? Não dá pra saber, sabe? Tem uma coisa que eu lembrei aqui sobre o lance da sexualidade, por exemplo, do Robert Pattinson, né? Que eu falei que... Eu falei muito sobre a sexualidade do William Dafoe e tal, mas do Robert Pattinson também tem isso, né? Tem até uma cena que, tipo, a sereia, ela tem lá um órgão genital, tipo, que é pra representar a vagina, mas, Sim. tipo, não parece uma vagina. E aí... Tipo, tem semelhanças. Né? Mas, tipo... E aí tem aquela lance que ele tá lembrando do como seria o órgão genital da sereia, enquanto ele lembra de caranguejo, dos crustáceos que ele pega lá no negócio do negócio tipo, aquilo está deixando ele excitado até aquele negócio. Ele se sente mal depois que aquilo acaba, entendeu? Então, é tudo muito interpretativo, entendeu? Tipo, essas pequenas cenas, elas têm significado. É tipo, tudo vai quebrando ele. A bebida quebra ele, tanto é que é uma coisa que ele não quer beber quando ele chega lá, mas é O William Dafoe quer que ele beba. É uma coisa que, tipo, se ele não fizesse isso, ele ia se matar ali, ia surtar mais, ou não sei. Provavelmente não, tanto quanto ele surtou, mas ele pensa assim. Sim. Tipo, vou beber aqui porque
E ele vai criando uma relação com o William Dafoe, sabe? Tipo, vou beber com meu parça. Mas ele não é muito boa, né? É um... Vai e vem. É. E, tipo, tem momentos que os dois estão conversando de boa, estão rindo. Aí tem momentos que os dois estão quase se matando. Exato. E, tipo, chega eu acho que o momento quando vem a onda, destrói tudo. A última vez que a casa é destruída e o Robert Pattinson, ele acha o livro, tá loucão, é quando ele já está quebrado. Que aí ele começa a tratar o William Dafoe como se fosse um cachorro, enterra ele vivo. Aí o cara vem com o machado, aí ele mata... É loucura atrás de loucura, assim, sabe? E acho que ali já estava irreparável. Uhum. Então Sim. não adiantava mais o que iria acontecer. Sei lá, eu acho que se alguém voltasse e chegasse pra levar os dois, o Robert Pattinson ia matar todo mundo no navio, sabe? Ia ser outro filme de terror. Eu acho que, no fim, o terror dali é a realidade de que isso tá dentro de nós, né? Tipo assim, tudo isso pode causar o ser humano a chegar naquele estado de ruptura onde o bem e o mal não tem mais qualquer significado. É, e... esse é o terror ali, sabe? Tipo, uma pessoa em completo estado de... Alguém quebrar você, quebrar o seu psicológico, você não saber mais onde você está, o que é realidade, o que não é. Tudo isso é um terror real e acontece, né? Tipo, existem predadores sociais aqui na sociedade mesmo. Sim. E... Não, na mídia. É, Gente que tá na mídia fazendo isso, sim. entendeu? E eu acho que isso é o terror do filme. Eu achei, no meio do filme, assim, uma síntese. Eu achei que no filme eu não ia gostar tanto, assim, no meio do filme. Eu achei também que o João não ia gostar tanto no meio do filme. Eu pensei assim, nossa, será que o João tá gostando? Eu acho que não. E aí eu pensei que também que eu não ia chegar no filme e gostar tanto, mas no fim, o filme me tá causando isso aqui, que é uma interpretação minha. Ele tá me fazendo pensar sobre o filme, sabe? Sim, Tá fazendo criar uma interpretação, eu tô discutindo sobre isso. E eu acho que no fim isso é muito da hora, sabe? Isso que é o filme traz, sabe? Essa troca de perspectivas é o mais legal, é que muito... você conversar sobre o filme. É o que a gente falou, por exemplo, dos filmes da cultura pop, filmes comerciais. Eles geram debate? Geram, mas não é um debate assim, entendeu? Uhum. Porque meio que ali já tá mastigadinho, é uma coisa mais você achando, nossa, que cena da hora pra caralho, sabe? Não é um negócio tipo, não, mas eu pensei isso aqui, mas esse ponto aqui a gente não concorda muito, aí cada um fala o que acha, assim, e vai conversando até, tá, beleza. Então, é mais legal essa troca aqui. E porque tudo isso faz você pensar mais sobre aquilo que você está vendo, sabe? Tipo, o Marcelo já foi buscar referências em HP Lovecraft, em mitologia grega. Eu já fui remeter a Hitchcock, a Kubrick, a coisas do cinema mais antigo, entendeu? Sim. Inclusive, esse filme total cinema antigo, entendeu? 3x4 e preto e branco. E assim, feito da maneira correta. Se o Zack Snyder levasse um tiro toda vez que você critica a tela Não, 3x4, não tinha mais onde ele levar não tiro. tinha mais onde levar tiro. Não, mas é que assim, mano, eu tenho certeza absoluta. Porque quando começou o filme, eu sabia que ele era preto e branco, mas eu não sabia que ele era 3x4. Eu tenho certeza que a ideia do Zack Snyder de fazer o Liga da Justiça assim foi porque esse filme deu um sucesso ali em 2019. Entendeu? E todo mundo falou, nossa, que cult, que filme alternativo, o Zack Snyder. Eu sou assim. Então meu Liga da Justiça vai ser assim. A justiça é cinza. Aí lançou aquela bosta. Mano, isso aqui é um filme preto e branco bom, sabe? Tipo, bem regulado, com bons tons de saturação, de contraste, entendeu? Tem nitidez. Esse filme ele foi feito para ser preto e branco. O do Zack Snyder não, tá, gente? Ele mentiu falando, não, esse filme sempre foi preto e branco, desde da ideia. Não foi, tá? Inclusive o filme também ele foi filmado widescreen e ele cortou aquela bosta. Não acredito, eu tenho certeza que ele viu esse filme, ele gostou e fez o filme dele igual. Eu tenho certeza absoluta disso. Só que tem uma diferença, fazer o Farol preto e branco e Liga da Justiça preto e branco. Tem diferença tudo. Tudo. Esse filme, tipo, foi pensado para ser assim. O Liga da Justiça do Zack Snyder não foi pensado. Quanto mais eu assisto filmes que o Robert Pattinson tá, mais me apaixono pelo Robert Pattinson. Depois do Batman, agora o Robert Pattinson mora no meu coração. Ele e o Tom Holland estão dividindo apartamento lá. E o Timothée Chalamet. Opinião impopular, o Robert Pattinson ainda é melhor ator do que esses outros aí. Não, é óbvio. Tipo assim, eu não consigo... É óbvio, assim, eu assisti Diabo de Cada Dia do Tom Holland, eu assisti outros filmes do Tom Holland e eu acho legal, mas assim, Robert Pattinson é sensacional. Tipo, ele é o Batman, mas ele também não é só o Batman, ele é um monte de coisa a mais, assim. Acho que é, inclusive, o que o Tom Holland tenta fazer, né? Se desvincular da imagem do Homem-Aranha. Mas eu sinto que ele não consegue muito. Não, acho que ele não vai conseguir. Eu acho que ele conseguiria... Nossa, um comentário totalmente aleatório, isso é muito completamente de tema, mas eu vou terminar ele. Acho que ele conseguiria se ele fosse fazer realmente aquilo que ele tinha dito de fazer só 3 filmes. Que ele falou que ele ia fazer, né? Ele falou,
vou fazer só 3 filmes, e ele tem uma frase falando, tipo, eu ficaria meio frustrado se toda a minha carreira era alguma coisa sobre ser Homem-Aranha, sabe? Que, tipo, fosse sempre o mesmo Homem-Aranha e tal. É uma coisa meio Daniel Radcliffe. Aham. Porque assim, o Tom Holland, ele já era conhecido antes de fazer o Homem-Aranha. Mas o tanto que ele ficou conhecido depois É. é outro nível. Tipo, ele é conhecido por fazer o Homem-Aranha, assim como o Daniel Radcliffe é conhecido por fazer o Harry Potter. Então, esses personagens nunca vão sair do imaginário das pessoas, entendeu? Agora, ele fazer 5 filmes de Homem-Aranha, putz, já era, vai ficar ali pra Não, sempre. ele já fez 6, contando com Guerra É. Civil e Os Vingadores. Aí vai ter mais uma trilogia. Já era. Já era. E eu acho que o Tom Holland ele tem muito potencial, mas a mídia não vai deixar ele explorar todo esse potencial. Porque ele é o tipo de ator que o pessoal quer que seja, por exemplo, igual o The Rock. Que ele é o cara ali que tá em todo filme e ele é do mesmo jeito em todo filme que a gente gosta. Não é assim. Eu sei que o Tom Holland ele é diferente dependendo de papel pra papel. Às vezes, por exemplo, aquele filme lá com ele e a Rey de Star Wars, que eu mostrei do Prime Video lá, que eu comecei a assistir, ele é o Peter Parker, com poder de lemente. É isso. É que eu acho que ele até, eu acho que até fisicamente ele tenta, hoje em dia, se afastar da imagem do Peter Parker. Não sei se você percebe. Ele bota. Tipo assim, eu não sei se é proposital. Eu acho que sim. Mas ele bota. Ele mudou o estilo dele. Tipo, ele bota óculos, aí tá deixando o cabelo crescer. Tipo, meio que se afasta da própria imagem do Peter Parker do cinema, que é aquele cabelo gordinho, bem mais juvenil. Tipo, ele tenta, né, dar uma mudada. Eu torço por ele, porque eu acho que ele é um bom ator. Eu realmente gostaria de ver ele mais, tipo, não como Peter Parker, mas como Tom Holland fazendo outras coisas, sabe? Sim, eu quero muito ver Uncharted pra ver como é que ele está no Uncharted. Se ele é um personagem mais voltado para ser o Nathan Drake, ainda mais que o Nathan Drake está muito recente na minha cabeça, ou se ele é um Peter Parker parkoureiro, Sim. tipo, do Uncharted. Porque, por exemplo, Diabo de Cada Dia, ele não é um Peter Parker, sabe? Ele é outro personagem ali. Mas eu acho que a atuação dele ainda tá bem crua. Sim. Por exemplo, eu acho que o Cherry é a atuação dele do Diabo de Cada Dia elevada. Entendi. Eu acho que ele tá muito bem em Cherry. Cherry assim, é um filme que eu não gostei. Acho que o roteiro dele é fraquíssimo. A direção dos irmãos Russo me incomoda num nível naquele filme, mas o Tom Holland brilha. Entendeu? Tipo, o filme é dele, só vale a pena ver por ele, literalmente. Então, eu espero que ele consiga ter tempo pra fazer outras coisas. Agora, sobre o Tim Chalamet, eu acho que o Tim Chalamet, o Robert Pattinson só não é melhor que o Tim Chalamet. Não é melhor que o Robert Pattinson porque o Timothée Chalamet, nossa, é muito difícil falar o nome dele, é jovem. Porque ele é um puta ator. Eu só vi Duna com ele. Tem o Rei também. O Rei. Eu já vi. Eu sei que filme é, mas eu nunca vi. E ele também fez o Don't Look Up, né? Uhum. Mas é um papel bem mais secundário. E é legal, assim, ele é outro personagem, mas tipo, ele é um ótimo ator, assim, em Duna dá pra ver. Eu assisti também. Como que é o nome daquele filme? Aquele filme lá que. Ai, como que é o nome desse filme? Call Me By Your Name. É muito bom também. Eu já ouvi falar também, mas eu nunca vi. Eu assisti ele, então todos eles são pessoas diferentes. Ele é um cara, um atorzaço, eu acho ele um ator bom mesmo. Tem aquela peça que ele fez que eu queria muito assistir. Eu nunca vou conseguir assistir, provavelmente, mas é muito boa, que é... que a gente fez até o Reels lá da peça, né? Sim, verdade. que eu adoro as cenas dessa peça. Tipo, e ele atua pra caralho. Então ele é foda. E ele tem uma vantagem, porque assim, o Robert Pattinson e ele tem uma vantagem que o Tom Holland não tem. Como eu falei, o Tom Holland já era conhecido, mas ele é conhecido por ser o Homem-Aranha. Uhum. O Timothée, ele não é conhecido por ser o Paul Atreides, mas ele vai ficar por isso. Vai ficar. Tipo, mas ele já era reconhecido e vai fazer. Igual o Robert Pattinson já era reconhecido e fez o Batman. Então, meio que esses papéis, assim, de grande destaque vieram depois do nível de atuação deles. O Dr. Holland não. Ele meio que começou no Homem-Aranha. Então, tudo que ele for fazer depois, vai ser muito difícil ele se desvincular dessa imagem. Sim. Isso não tá mais ajudando a crescer na carreira. Tipo, é igual, por exemplo, a Zendaya, que, tipo, eu sinto que a Euphoria ajuda ela a crescer na carreira pra gente ver mais dela do que ela se tornar só como é o nome da personagem mesmo? MJ. Não, da... Euforia? Rue. Tipo, ela não é a Rue. É só um personagem que tá alavancando ela, que falam que ela atua super bem em Euphoria, Sim. né? Tipo, sei lá, você compara os papéis, os últimos papéis dela, é totalmente diferente um do outro, sabe? Sim. Tipo, ela consegue realmente ter personalidades totalmente diferentes. Mas, né, eu acho que isso é diferente do que tá acontecendo pro Tom Holland. Eu sinto pelo Tom Holland. E eu acho que assim, ele já falou isso em várias entrevistas. Ele precisa de férias.
Ele fez muitos trabalhos seguidos. Uhum. Ele fez o Diabo de Cada Dia, ele fez Cherry, ele fez Uncharted, ele fez a trilogia Homem-Aranha. Tem mais algum filme que ele fez? Ele fez esse com a Rey do Star Wars. Então, tipo, é muito filme, mano. Tipo, direto que ele fez, diretaço. Eu acho que ele não teve um ano de férias nisso tudo. E é importante pra um ator descansar. Eu sinto pelos filmes dos super-heróis da Marvel que eu sinto que hoje em dia, claro, muita gente quer ser super-herói da Marvel, você fica rico, mas tipo, basicamente. eu sinto também que quem quer ser ator por ser ator é um pouco perigoso até você ir, porque tipo, é diferente, por exemplo, Robert Downey Jr. fazer, porque o Robert Downey Jr., a carreira, ele já fez outras coisas, já assistiu outros filmes do Robert Downey Jr. E o Robert Downey Jr. meio que, tipo, ele é o universo Marvel. Ele é, tipo, tudo bem pra ele ser o Homem de Ferro, porque foda-se, sabe? Meio que Tipo, tirou ele da bosta, né? né? Então, Tipo, ele já tem outros filmes, ele já é um ator, já era um ator, mas tudo bem que ele seja considerado Homem de Ferro, também ele não quer mais atuar, ele não quer ficar fazendo ele quer ficar com a filha dele. o Chris Evans é a mesma coisa. Exato. Agora, O Thor não, tipo, o Thor é o Thor. Tipo, o Exato. Chris Hemsworth é o Thor, sempre vai ser o Thor. agora por essas pessoas novas que estão entrando no cinema, principalmente os que estão ganhando muito público, sabe? Porque, por Sim. exemplo, a Brie Larson, ela já tinha feito os trabalhos, ela é super elogiada como atriz, né? Sim. Mas ela não vai ficar marcada como Capitã Marvel, eu acho. Então, porque ela já tinha outros papéis de destaque antes. E eu acho que é porque também ela não tem esse apego com o público que o resto do pessoal da a mídia, não o público, a mídia. Tipo, igual a atriz lá, a Lizzie, a Wanda. Elizabeth. É, Olsen. isso. Ela vai ficar como um Feiticeiro Wanda, Escarlate. Acabou. Porque, tipo, nunca vi outro filme com ela. Ela é a gêmeas do 3 é demais. Tipo, ela já era marcada com isso, né? Tipo, ela é a irmã mais nova das gêmeas Olsen. Aí agora ela é a Wanda. E é assim, tipo... Tadinho. Essa nova geração que está nascendo da Marvel, igual a Miss Marvel. A menina que vai ser a Kamala Khan, ela sempre vai ser a Kamala Khan, entendeu? Sim. Não, eu ia falar que a Kate Bishop, que eu esqueci o nome da atriz, e a Yelena, mas não, elas também já têm outros papéis de bastante destaque, principalmente a atriz da Yelena. Então elas não vão ser marcadas como a Yelena e a Kate. Eu não conheço. Midsommar? Ah, eu conheço. E a atriz da Kate, sei lá, teve Bumblebee. Esses filmes aí, mas comercial. Ela Sempre acabou foi do pra meio ela, comercial. precisa daquele- Tipo, ela acabou sempre pra foi do meio comercial, né? Então. Mas pro Robert Pattinson, assim, tá desculpado. O Robert Pattinson não vai ser o Batman. O Robert Pattinson é o ator. O foda é que assim, a gente pensar o Robert Pattinson, a gente tá falando muito do Batman, né? Mas todo mundo sabe que o papel que, infelizmente, sempre vai ser lembrado pelo Robert Pattinson vai ser do Edward de Crepúsculo. Sim. Mas, Safados aí já foi muito, mais de 10 anos. Sim, agora ele é um bom puta ator. E assim, antes ele era um bom ator. Sim. Ele fez o Cedrico, mano. Cedrico, digo. Depois de Crepúsculo, eu assisti aquele filme da Torre Gêmeas. É depois de Crepúsculo, das Torres Gêmeas, sabe? Remember Me. Esse filme é bom, não é? É. Então, eu lembro que eu assisti bem novo. Nossa, eu assisti ele bem novo. Mas eu lembro que esse filme ficou muito na minha cabeça. Sim, e porque o fato dele ser das Torres Gêmeas é um plot twist. Você não sabe isso até o final do filme, então é bem marcante. E tipo, ele é um ótimo ator. Assim, gente, a questão é que Crepúsculo não é ruim exclusivamente por causa dos atores. Tem atores ruins ali mesmo. Só que pensem que Crepúsculo não tinha direção, a roteirista era uma merda. Desculpe, roteirista de Crepúsculo, mas você não consegue fazer um diálogo. Crepúsculo é ruim, não só por causa dos atores, mas a base é ruim. Sim. Então, não culpem o menino Robert Pattinson. Não culpem a Kristen Stewart, entendeu? Ela foi indicada ao Oscar. Ela foi. Foi, por Spencer. Ah, eu preciso assistir esses filmes. Falam que é uma bosta, mas falam que ela tá boa no filme. É o único filme que eu assisti dela depois de Crepúsculo, e eu juro pra você que eu lembre. Foi um filme que eu assisti no cinema de ação de monstros marinhos. Que é esse ano passado. Caralho, que brisa. É. Isso foi antes de Crepúsculo, eu assisti Zatura. Ela é a irmã mais velha do Zatura. Ela é irmã mais velha dos atores. Mas o lance é que de assistir, comparar o Robert Pattinson no Crepúsculo, comparar o Robert Pattinson no Farol, assim, pra gente voltar pro tema do podcast, é uma coisa louca, tipo assim, uau, sabe? Então, ele é um ótimo ator. Não, tipo, ele é um puta ator. Eu acho que ele é o melhor ator de O Diabo de Cada Dia. Eu acho que ele é o melhor. É que só tem ele e o Tom Holland, que são, tipo... Aí tem o Sebastian Stan, tem a neta do Elvis Presley. Eu não consigo lembrar disso. Sebastian Stan. A gente vai assistir um outro filme a gente vai assistir Fresh, porque eu quero assistir esse filme. Sabe onde tá esse filme? No Star Plus. Eu vou piratear. Eu vou piratear. Agora depois dessa realmente não tem chance nenhuma de a gente fazer uma publi deles, assim, nunca. Não, vai ser assim, porque eles vão querer
fazer uma grande reviravolta. Você fala assim, eles não odiavam a gente. É que você é o maior hater do Star Plus Então que eu conheço. eles querem voltar, entendeu? Eles querem meu afeto. Aí você vai pagar de hipócrita igual o Felipe Neto. Exatamente. Mas é a vida, acontece. Assim, a gente muda. Entendeu? Pessoas com muita opinião são pagadas de hipócrita o tempo todo. É. Igual o Felipe Neto criticava o Robert Pattinson na época de Crepúsculo, aposto que hoje ele ama o Robert Pattinson. Porque quem não ama o Robert Pattinson? É verdade, quem não ama o Robert Pattinson? Porque assim, você pode até não gostar, mas não dá pra falar que ele é um mau ator. Não dá. Não dá pra falar. Se você fala isso, você é burro. Desculpa. Desculpa nada, vai tomar no cu, seu burro. É uma informação aleatória. Eu me identifiquei com o Robert Pattinson, eu falei isso pro Diogo quando cheguei aqui, que ele tem alopecia por estresse. E eu também tenho, assim, eu tenho queda de cabelo por estresse. Eu achei isso muito máximo. E agora, como o Robert Pattinson tem isso, e eu também tenho, eu sou igual ao Robert Pattinson, na minha cabeça funciona desse jeito. Então eu sou o Robert Pattinson agora. Só falta brilhar no sol. Ah, sabe um ator ruim de Eu brilho no Crepúsculo? sol já. É, mas não é por pele vampiresca, é suor mesmo. Sabe um ator ruim de Crepúsculo? O Taylor Lautner. Ele é horrível. É o E- Jacob. É. Ele não fez um filme bom na vida dele, gente. Tadinho. Ele tá lá pra ser bonito só. Aí você pensa, ah, mas Shark Boy não é boy, gente. Não é. Tipo, tudo bem, é da nossa infância, mas não é bom. Na verdade é bem ruim. Ele não fez aquele filme com um monte de ator, que é os. Algo, tipo, eu ia falar os miseráveis, mas não é. Aquele lá que. Ah, um do monte de Velho cowboy, Oeste? é. É do Adam Sandler. Eu pensei que era um Aquele filme bom esse. Ah, não. Tem uma cena que um jumento lambe o saco dele e foca no rosto dele dando risada. Ele é tipo um mongoloide lá. Cowboy É mongoloide. porque ele é sempre o personagem mongoloide gostoso, não é? Ele basicamente. é. Ele serve pra isso em Hollywood. Mas, se o que eu saiba, gente, eu não sou fã da Taylor Swift, mas pelo que eu saiba, eu vi isso na internet, eu vou compartilhar. Ele foi o melhor namorado da Taylor Swift. Nem sabia que ele Pois namorou é, a mas- Taylor Swift. Então ele é assim, sorte no amor, porque ele é um. Aparentemente ele é um cara legal. Ele é um cara legal, só um bom ator. Quer ver o Marcelo odiar? Tipo, o Marcelo fala, ele é um cara legal. Ele já chegou ao Brasil. E esse arrombado filho da puta, mano? Se eu não me engano, ele falou numa entrevista que eles são muito pegajosos, eles são muito estridentes. Estridente. Não gosto do brasileiro. Estridente é a mãe dele entrando na minha cama. Filho da puta, é igual, ó. Eu sou assim pra duas coisas, Brasil e São Paulo. Só eu posso ligar São Paulo e só eu posso ligar Brasil, entendeu? É. Eu entendo que o paulistano é uma merda, mas foda-se, eu não quero que xingue o paulistano, porque eu sou um paulistano. É, mano, hoje teve passeata do Bolsonaro na Bandeirantes, sabe? Ah, tudo bem, aí você pode xingar o paulistano, porque realmente. Eu quase. Inclusive, eu cheguei atrasado aqui por causa disso. Que bosta, hein? Filho da puta, ele não se contenta em cagar todo o país, ele caga até no feriado, entendeu? Ele não dá um descanso. Inclusive, eu acho que é o quarto podcast seguido que a gente fala do Bolsonaro e xinga ele. Porque é assim que tem que É ser. assim que tem que ser. É a campanha show-off e fora Bolsonaro 2022. Que bom, quando chegar mais perto da eleição a gente grava mais sobre isso. Pra finalizar, alguma coisa sobre falar pro farol ou coisa do tipo? Ah, mano, eu ainda estou digerindo, pra falar a verdade, Uhum. né? Porque é um filme denso, pesado, extremamente bonito, extremamente bem feito. Sim, da parte técnica. A história também, mas é que a história é Pra gente. também, mas é mais pessoal, assim. Uhum. Cada um interpreta ali, é isso aí. Eu, assim, por exemplo, eu sei que esse é um filme que 10 pessoas que assistirem, 9 não vão gostar. Tenho certeza absoluta disso. 1, 2, 8. Ah, você entendeu mesmo. É porque é um filme. É difícil. Essa é a palavra. É um filme difícil. Porque tem gente que não. Por exemplo, eu, 1 hora e tanto de filme, não tava entendendo o filme. Tava, caralho, que porra é essa, sabe? Uhum. Aí você vai ligando os pontos. Aí no final. Tipo, realmente, no final de tudo, as coisas meio que dão uma clareada, entendeu? Farol, Uhum. luz, clareada. Continua, vai. Bom, esses são os meus comentários finais. É comentários que finais que fala? Considerações finais. Considerações finais sobre o filme. Gostei do filme. É um filme muito bonito, é um filme bom. E eu estou ansioso para os próximos projetos desse diretor, assim, tipo, Também. que mantenham o padrão de excelência e que subam, né? Uhum. Sempre o caminho é ir pra cima. De acordo com os críticos, subiu, né? Bruxelas 6.9 e esse ficou 7.4. É verdade. É, tipo. Deve ter alguma questão muito técnica, que eu não tenho conhecimento, que faz esse filme ser melhor. entendeu? Sim, ele é terror. Ah, é verdade. Inclusive, pra quem não sabe, toda a indústria cinematográfica, principalmente de críticos, não só de críticos, como produtores também, tem muito preconceito com filmes de terror.
muito preconceito. Filme de terror é basicamente como filme de comédia, porque é um gênero muito subjetivo. Tipo, tem gente que sente medo, tem gente que não sente. Por mais que eu acho que comédia é um gênero totalmente subjetivo, entendeu? Varia muito de pessoa pra pessoa. Terror ainda tem um controle maior, assim, do que o cineasta quer fazer no filme dele. Mas é um gênero que Hollywood pensa como fonte de dinheiro, fácil. Por isso que faz um monte de filme de terror bosta e mesmo assim dá dinheiro, entendeu? E é um gênero não tão respeitado, por isso que não vai pra premiação, esse tipo de coisa. Que é um pecado, porque como eu falei, se Farol fosse indicado pro Oscar, mano, que ganhasse melhor fotografia e melhor efeito sonoro, entendeu? Melhor sound design, porque foda. É isso. Minhas considerações finais, eu não tenho muito mais o que falar, eu falei tudo no podcast, mas eu... Robert Pattinson gostoso. Robert Pattinson é muito gostoso. É... É o tipo de filme que eu acho que eu assistiria de novo, mas não muitas vezes. Tipo, eu assistiria uma vez a mais só, apenas. Não sei se eu conseguiria assistir mais uma vez. Eu assistiria, mas com um intervalo grande entre uma vez e outra, sabe? Sim, pra assistir com alguém, sabe? Tipo, pra falar assim, eu assisti esse filme, é muito bom, você quer assistir? Aí você vai vendo a reação da pessoa. Exato, isso. Eu acho que pra isso. Mas existem filmes que eu acho muito bom, que eu não assistiria de novo, como, sei lá, eu citei aqui durante o podcast, A História de um Casamento. Acho um filme maravilhoso, gostei da minha experiência de assistir, foi boa. Nunca assistiria o filme de novo. Muito longo e difícil de assistir. E como A História de Casamento, foi um filme que eu assisti com muita gente, e, tipo, minha família, todo mundo em silêncio, todo mundo prestando atenção. Ninguém gostou, só eu. E esse tipo de filme. É um filme pra poucos, mas ele é muito bom. Ele mantém um nível técnico bom, um nível interpretativo bom. Eu adorei assistir o filme e espero mais sobre o diretor também. E nada a ver com o filme, só uma coisa. Isabela Boscov, eu te amo! Eu tô completamente viciado nessa mulher. Eu vi ver o meme, o João mandou um vídeo pra mim dela falando sobre... Era sobre o quê? Snyder Cut. Snyder Cut. E agora eu assisto todos os vídeos dela. Eu tô almoçando, eu tô assistindo os vídeos dela. É muito Inclusive, maravilhosa. eu assisti a ela, não sabia que ela era a mulher do meme. Ah, é? Eu não sabia Ela que é era. muito... Ela fala muito bem. E, tipo, as críticas dela são precisas, entendeu? Tipo, Sim, e é curto, tipo, ela é curta e grossa, assim. Sim, exato. Sabe por que eu fui procurar ela? Porque, assim, eu não gostei muito do último filme da Pixar, que foi Red. Turning Red. Eu me recuso a falar o nome em português desse filme, porque é ridículo. E eu estava vendo críticas que combinavam com a minha opinião, sabe? Que não era um filme tão bem executado, que tinha uns probleminhas de ritmo, de desenvolvimento. Aí eu pensei, tá, mas eu tô vendo muita crítica de homens, sendo que é um filme Que fala para sobre o todos os universo feminino. públicos, para todos os públicos, mas fala sobre o universo feminino, exatamente. Aí eu fui procurar críticas mulheres pra ver elas falando sobre o assunto. Aí eu achei a Isabela Boscov e ela também não gostou do filme e falei, então beleza. Eu adoro ela porque, tipo, ela dá a opinião dela, tipo assim, quando é ruim, é, tipo assim, horrível, sabe? Ela falando, só, é péssimo, é sem gosto, é maravilhoso. E eu acho que ela traz muitas referências. Eu vi ela falando sobre Arcane e ela fala assim, não, existem milhares de formas de tinta. Ela começou a falar todas as várias formas de arte que tinha lá e eu fiquei assim, moça, eu não conheço. Eu não conheço tanto jeito de pintar assim diferente. Eu acho ela muito sensacional. Eu tô muito fã dela. É igual Sim. eu fiquei fã do Pee-wee por um tempo. Eu também ainda sou, não parei. Vou assistir mais, mas tipo, dela eu tô igual, assim, tô assistindo. Vou te indicar o Dalen Nogari, Tá bom. que é o crítico que eu acompanho também. Acho que tá na hora de desligar já, né?